Olá! No vídeo passado nós falamos sobre três operações lógicas, o e ou conjunção, o ou disjunção inclusiva e o ou disjunção exclusiva. No vídeo de hoje nós falaremos sobre duas outras operações lógicas. A primeira delas é o se e apenas se, ou biimplicação, e a segunda é a negação, o não. Eu sou o Marcelo, professor de filosofia, e essa é a segunda parte dessa série de vídeos introdutórios à lógica. Começando então com o se e apenas se, ou o se e só se, ou ainda o se e somente se, que a gente chama de biimplicação. Essa operação lógica aparece, por exemplo, em frases como a seguinte. Eu posso dizer, por exemplo, que eu comprarei frutas se e somente se eu for no mercado. Ou ainda que comprarei frutas hoje se e apenas se eu for no mercado. Quando eu digo isso, estou querendo dizer que se eu for no mercado, comprarei frutas e também que se eu comprar frutas é porque terei ido ao mercado. Estou fazendo essas duas afirmações ao mesmo tempo. Para a gente entender exatamente como isso funciona, nós podemos pensar novamente, como no vídeo anterior, em exemplos, em situações aqui, vinculando a partir das nossas caixas com frutas. Então, nessa primeira situação, estamos afirmando o seguinte, que nessa caixa, nesse retângulo, a maçã C e apenas C, a banana. Como que nós devemos interpretar, então, essa afirmação? Maçã, C e apenas C, banana. Nesse caso, nós temos a maçã e temos a banana. Então, as duas coisas que nós estamos afirmando nessa biimplicação estão presentes na caixa. Numa situação como essa, nós devemos dizer que sim, que essa biimplicação está correta, que sim, a maçã na caixa, C e apenas C, a banana na caixa. Uma situação diferente acontece nesta segunda caixa que apareceu aqui. Aqui estou dizendo que, novamente, a afirmação é a mesma, estou dizendo que a maçã na caixa, C e apenas C, a banana na caixa, mas dessa vez temos maçã, mas não temos a banana. Nessa situação, então, isso que dissemos aqui em cima não é verdadeiro. Portanto, marcamos um não aqui, pode ser um xizinho, para dizer que nessa situação, essa afirmação que foi feita não é correta. Ou seja, que nessa caixa aqui, não é verdade que nela a maçã C e apenas C a banana. Uma terceira situação apareceu nesse novo retângulo aí na tela. E aqui estamos dizendo novamente a mesma coisa, a afirmação é a mesma. Dizemos que a maçã na caixa C e apenas C, a banana na caixa. Mas agora a situação que a caixa representa é apenas a banana. Nesse caso não temos maçã. Como interpretamos então, o que dizemos, né, aqui sobre a correção ou incorreção dessa afirmação nessa situação. Mais uma vez, ela é incorreta, ou seja, não é verdade aqui que nessa caixa a maçã C e apenas C a banana, porque temos banana e não temos maçã. Uma quarta e última situação possível é termos uma caixa onde não há maçã e tampouco há banana nessa caixa. Então, o que devemos dizer aqui sobre essa afirmação? A mesma, mais uma vez, de que na caixa há maçã, C e apenas C a banana. Nesse caso, nós podemos dizer que a afirmação está correta, porque ela nos permite que, quando eu digo que a maçã C e apenas C a banana, permite que não haja nenhuma das duas coisas. A única coisa que essa afirmação não permite, se ela for correta, é que haja apenas uma das duas condições, né, das duas
frutas, nesse caso, mencionadas. Então, ela exige que ou eu tenha as duas ou que eu não tenha nenhuma delas, mas não posso ter apenas uma e a outra não, certo? Então, retomando aqui, essa bimplicação, né, esse C e apenas C, ele é correto nessa primeira situação onde eu tenho os dois elementos que foram mencionados, e é incorreta se eu tiver apenas uma das opções presentes, certo? Então, esse é, em resumo, o funcionamento dessa operação lógica, a bimplicação, o C e somente C. A próxima operação que nós vamos tratar aqui é a negação ou não. E essa operação é relativamente mais simples, porque ela agora nós não aplicaremos ela a pares de frutas, né, maçãs e bananas, como fizemos até agora, mas a uma única fruta por vez. Então, nesse caso, a afirmação que nós analisaremos será a seguinte: não há maçã, certo? Seria o análogo aqui a não maçã, tá? Mas para ficar mais compreensível, eu coloquei o verbo haver ali. Então, estou dizendo que não há maçã na caixa. E, como nós estamos vendo, há uma maçã aqui. Então, o que essa afirmação diz, nesse caso, esse não aqui, certo? Ele faz com que essa afirmação como um todo ela seja incorreta, certo? Se eu digo que não há maçã, mas na verdade há uma maçã aqui, então o que foi dito ali não está correto. Uma segunda situação possível é que a gente afirme novamente que não há maçã na caixa. Nesse caso, realmente não há maçã. Então, como não há maçã, nesse caso a afirmação é correta. Tá? Recapitulando, ela não é correta nesse primeiro caso, porque diz que não tem maçã, mas tem. E nesse caso ela diz que não há maçã e realmente não há, portanto ela é verdadeira. Vejam que esse é o funcionamento dessa operaçãozinha aqui, certo? Quando eu digo que não há maçã, certo? Estou invertendo o que eu diria sem aquela expressão ali. Se eu dissesse a maçã, ela seria correta aqui e incorreta aqui, certo? Então a negação ela é uma oposição, ela é uma maneira de falar o oposto, né, do que uma frase diria sem essa palavrinha não. Nós usamos essa palavra todos os dias, né? Nós sabemos como ela funciona, aqui estamos apenas explicitando isso, né, de uma maneira mais visual. Como da outra vez, faremos alguns exercícios para praticar esses conteúdos. Um primeiro exercício, então agora podemos examinar, né? Sempre vamos ler a frase que está sendo colocada aqui, prestar atenção nas operações lógicas que acontecerem nessa frase e, pelo entendimento de como essa operação funciona, veremos se ela é correta ou incorreta, dependendo do conteúdo da caixa. Nesse caso, a nossa afirmação diz que na caixa há maçã, C e apenas C, na caixa há estrela. O que nós temos na caixa efetivamente é maçã, que é esse primeiro item, tá? Mas aqui não temos a estrela. Na caixa não há estrela. Então, como nós vimos antes, nesse caso nós temos que dizer que a afirmação é incorreta. Não é verdade que nessa caixa há maçã, C e apenas C a estrela, porque nesse caso temos a maçã sem a estrela, ok? Uma próxima situação, temos aqui a afirmação de que não há maçã na caixa. Mas aqui está a maçã, certo? Então, a presença da maçã aqui contradiz o que está sendo dito na frase. A frase diz que não há maçã, mas a caixa mostra o contrário, mostra que há uma maçã. Portanto, essa afirmação aqui também é incorreta, certo? E não importa, notem que não importa que existam mais coisas aqui na caixa. Nesse caso tem uma casa e uma maçã, mas eu estou dizendo que não há maçã. Se há maçã, isso já mostra que essa frase está incorreta. A casa que aparece ali não afeta em nada se essa afirmação aqui é verdadeira ou não.
uma terceira situação. Agora temos a afirmação que diz que há uma casa na caixa, C e apenas C, há um rosto. E o que nós temos efetivamente na caixa é casa, rosto e também banana, certo? Vejam que a banana, nesse caso, também não será relevante para a nossa análise, porque a nossa afirmação fala apenas sobre casa e rosto. Então, o que nós precisamos avaliar é que temos satisfeito esse primeiro item e também temos satisfeito esse segundo item da bimplicação. E como temos os dois elementos, podemos dizer que sim, é correto dizer aqui que temos casa, C e somente C temos rosto, certo? A única coisa que não podemos ter quando temos um C e apenas C é um dos elementos da afirmação sem o outro. Então, nesse caso, temos os dois, então a afirmação é correta. Finalmente, a nossa frase diz que temos aqui maçã, C e apenas C temos banana, mas não temos banana e também não temos maçã e também não temos banana. Temos rosto, estrela e casa. O que será que devemos dizer então sobre se essa afirmação é correta ou não? Lembrando novamente, o C e apenas C nos exige, né, que tenhamos ou os dois elementos ou que não tenhamos nenhum deles. A única coisa que não podemos ter é um sem o outro. Nesse caso, não temos nenhum dos componentes, portanto, podemos dizer que essa afirmação aqui é correta, ainda que esses componentes não apareçam na caixa e ainda que tenhamos outros componentes que não têm nada a ver com a frase que estamos analisando. Então, para recapitular, maçã, C apenas estrela, C e apenas C estrela. Nesse caso é incorreto, porque temos a maçã, mas não temos a estrela. Nesse outro caso, dizemos que não há maçã, mas existe sim a maçã ali. Portanto, temos que marcar também que essa afirmação é incorreta, não é verdadeira. E, finalmente, a afirmação que diz que tem uma casa aqui, C e apenas C, tem um rosto. Dessa vez, essa afirmação é correta, porque temos a casa e temos o rosto. Esse foi o material para esse vídeo. Espero que tenha sido fácil de acompanhar. Em breve teremos mais um vídeo. Nos vemos lá.